Juízes 4, do versículo 3 até o versículo 5 e depois o 14. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramar e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo de número 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor e 10.000 homens após eles. Quantos podem dizer glória a Deus? Amadas, vocês escolheram como tema: mulheres posicionadas avancem. A história é bem conhecida, a história da única mulher juíza de Israel. Falar desta mulher é falar não apenas de uma mulher que foi posicionada, não apenas de uma mulher que foi levantada, mas falar de Débora é falar de uma mulher que soube influenciar no seu tempo. E muitas vezes a gente lê sobre Débora, a gente lê sobre Abigail, a gente lê sobre Esté, e a nossa alma saudosista fica achando que somente elas puderam fazer a diferença em suas épocas, enquanto hoje o Espírito de Deus, o mesmo que levantou Débora no seu tempo, está disposto a nos levantar também em nosso tempo. É necessário que se diga que Débora foi levantada num quadro de completa adversidade. Muitas vezes a gente quer, a gente aguarda, a gente almeja Deus nos levantar numa época favorável. Mas escute, todos os grandes chamados de Deus envolveram épocas de caos, envolveram épocas de desafio, envolveram épocas de perseguição, envolveram épocas de guerra. Deus não chama ninguém para exercer coisa alguma enquanto a maré está mansa. Deus é Deus de levantar filhos e filhas em mar bravios. Aleluia. O cenário era caótico, o cenário era desafiador. Baraque, cujo nome significa relâmpago, alguém que diz assim, Baraque, alguns estudiosos dizem, Baraque não fez jus ao seu nome, pois apesar do nome representar relâmpago, ele agiu como uma calmaria. Há outros que dizem, Débora, o significado do seu nome era abelha, mas em épocas de guerra, ela era uma vespa. Abelha em tempos de paz e vespa em tempo de guerra. A história é bem clara e diz que naqueles dias o domínio estava sobre o povo de Deus. O domínio era grande. E a Bíblia nos diz mais, não apenas que o domínio era grande. A Bíblia mostra que havia um cenário de 2 décadas. Diga comigo, era 20 anos. Era 20 anos de prova. 2 décadas de opressão. 2 décadas sofrendo debaixo do domínio cananeu. Aos olhos humanos, talvez alguém dissesse, tá bom da gente se conformar. A situação é essa mesmo, o cenário é esse mesmo. A gente tem mais é que ficar quietinho. Mas Deus é Deus de surpreender cenários. Oh, aleluia. E onde há clamor do povo de Deus, o capítulo nos diz, capítulo 4, verso 3, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E onde há clamor de filho, há posicionamento de pai.
Aonde há clamor de servo, há posicionamento de Senhor. Aleluia. Nos diz o texto ainda mais que Israel estava debilitado. Capítulo 5 nos fornece algumas nuances da história que o capítulo 4 não forneceu. Capítulo 5 e verso 8 diz que se escolhia deuses novos. Então a guerra estava às portas e não se via nem por isso escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Ou seja, o povo estava oprimido. O povo estava apático, o domínio cananeu era grande, o povo estava despreparado para a guerra. E Azor, que era a cidade forte, aleluia, dos cananeus, era uma importante rota comercial, a 6,5 quilômetros do lago Uli, ao sudoeste de Jerusalém, aleluia. A Bíblia nos mostra que naqueles dias Azor estava no seu apogeu. Jabim tinha 900 carros de ferro. E deixa eu dizer uma coisa, carros de ferro naquela época era poder bélico. Por quê? Porque os carros de ferro, eles tinham roda com lancetas. E quando os cavalos puxavam os carros de ferro, aquelas lancetas, elas dilaceravam os pés dos soldados do exército inimigo. Portanto, ter carro de ferro puxados a cavalo era um poder muito grande naquela época. E era uma época de crise nacional, uma época de crise de identidade, porque Josué havia morrido. E o texto é claro, capítulo 2 e verso 10 de Juízes diz assim: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco sabia o que o Senhor tinha feito a Israel. Era uma época sem identidade nacional, era uma época sem identidade espiritual, era uma época sem identidade política, era uma época de opressão, tudo convergia ao contrário. Mas foi nesse cenário. Oh, aleluia. Que Deus resolve levantar uma mulher posicionada para avançar. Oh, era um período de subjugação e de declínio espiritual. Era um período também de escassez de referência, escassez de liderança, escassez de postura do povo. O povo não assumia mais a postura de povo de Deus. O povo estava em declínio espiritual e o declínio levou eles a aceitar a mesmice, a derrota. E isso nos refere também à nossa nação brasileira. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que marchar na contramão do inferno. É o inferno dizendo não tem jeito e a gente dizendo o nosso Deus tem solução. Que era uma geração que não queria ouvir os juízes. Capítulo 2 e verso 17 de Juízes diz: nem tampouco eles ouviam os juízes, antes eles se prostituíam após outros deuses, se encurvavam a eles e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais. E eles não fizeram assim. Cenário sombrio, povo sem referência, liderança sem postura, povo sem fé. E Jabim certo, que ia deitar e rolar na história de Israel. Jabim certo, que decretaria a falência de Israel. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: todas as vezes que o inferno pensar que ele tem o veredito contra o povo de Deus, haverá um Deus disposto a surpreender a sua igreja.
Haverá um Deus disposto a surpreender o seu povo. É nesse cenário que Deus resolve levantar uma mulher. E não era uma mulher que estava dentro do palácio. Era uma mulher comum. Era uma mulher até então sem tanta notoriedade, apesar de ser juíza. Era uma mulher na simplicidade, atendendo debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. Oh, aleluia! Mas era uma mulher posicionada e revestida para a batalha. Aonde houver um crente que tenha coragem de demarcar território e de dizer, aqui eu creio que Deus vai chegar, haverá um Deus, Sarabá, Suribi, que a sé, responsável, Rabá, Sukia, para mudar a história. Nesta noite eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que Jabim, ele não canta de galo no território do povo de Deus. Rabá Suribi Kiasé. O céu é impulsionador de mulheres posicionadas para horas decisivas. Não precisou de um guerreiro. Não precisou de um rei. Não precisou de um fanfarrão. Tudo que Deus precisa é de quem creia e que esteja posicionado. Oh, aleluia. Se Deus olhar para o cenário e ver um coração de um que crê, Ele vai operar, Ele vai agir, Ele vai entrar em cena. Deus olha para o cenário de Israel e vê uma mulher atendendo debaixo das palmeiras, mas o coração cheio de fé. Oh, aleluia. O céu é encorajador de mulheres posicionadas para cenários onde o inferno pensa que vai ganhar território. Aonde o inferno anda dizendo que vai ganhar território, é na hora de que você tem que se levantar, minha irmã. É alguém dizendo assim, aquele ali não é liberto não. E você dizendo, Satanás, nesse território você não canta não. Quem vai cantar a vitória aqui sou eu. O meu Deus vai se levantar nesta causa. Nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer para as mães deste lugar: se levante como mulheres posicionadas e avance, porque o inferno vai ter que entender que há alguém disposto para bater continência e deixar o general assumir a tropa. O céu é encorajador. A sua força vem de lá. A sua identidade vem de lá. A sua coragem vem de lá. Aleluia. Você tem que ser a coluna certa no momento incerto. Você tem que ser a coluna certa no lugar que tinha tudo para dar errado. Oh, aleluia. E eu quero abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro há uns anos atrás que eu fui para um evento. E na semana que eu estava me preparando para aquele evento, Deus me dava uma revelação. Eu não sou muito boa não, mas Deus gosta de falar comigo em sonho. E naquele sonho eu via-me em cima da casa e dentro da casa. Já teve sonho assim, de você ver por cima e ver dentro? E quando eu me via em cima da casa e ao mesmo tempo eu me via dentro da casa, eu via aquela casa com a cumieira aberta de fora a fora. Quem é Nordeste sabe o que é cumieira, não sabe?
aquele teto aberto de fora a fora. A linha que sustentava aquela casa estava afastada e aquela cumieira aberta de fora a fora. E naquele sonho, quando eu olhava, eu via um puma. Vocês sabem o que é um puma, né? Uma espécie de tigre negro. Eu vinha aquele puma rangendo. Ele ia para lá e vinha para cá, ia para lá e vinha para cá, rangendo, querendo descer. Quando de repente eu escutava uma voz que dizia: a cumieira está aberta e ele está procurando entrar. E se ele entrar, vai ser grande a devastação. Diga para as mulheres daquele lugar que eu sou o Deus que fecho brecha. Eu sou o Deus que levanto fortaleza. Eu sou o Deus que ergo coluna e estabeleço a casa. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: fecha a brecha, fecha a porta, fecha todo emaranhado, porque Deus quer te dar fortaleza e estabelecer a casa. O inferno diz que você tem que se conformar. Satanás já canta de galo e diz que essa vitória você não tem. Mas nesta noite, como embaixatriz do céu, na autoridade do nome de Jesus, eu ganho graça e autoridade para dizer: aguarde, porque o dedo do ponto final está chegando. E quando esse dedo entra em cena, a marcha ré do inferno é engatada. O levantar de Débora era uma resposta divina ao cenário de negligência. Aleluia. O levantar de Débora era uma resposta divina para a desobediência do povo e também para a ausência dos líderes. O levantar de Débora era Deus encorajando alguém que aos olhos de muitos era improvável. Aleluia. Mulheres posicionadas, aleluia, na causa do mestre. Elas viram referência e elas fazem o diferencial em suas épocas. É nas horas sombrias que Deus levanta homens e mulheres para ser o diferencial. Era a quarta e a única juíza de Israel. Mas Deus remaneja a posição de juíza e coloca ela como líder, aleluia, coadjuvante juntamente com Baraque, para liderar um exército de guerra. De guerra ela não entendia, ela entendia de causas. De guerra ela não entendia, ela entendia de profecia, porque era juíza e era profeta. Mas Deus resolve remanejar esta mulher. Oh, aleluia. A única mulher a ocupar um cargo político na Bíblia foi Débora. Mas foi um cargo político por escolha do seu próprio povo. Exercia liderança à sombra de uma palmeira. Aleluia. E aí alguém olha e diz: meu Deus, não era alguém que Deus queria escolher. Era uma líder debaixo da palmeira. Mas quem diz que Deus, quando levanta alguém para liderar, Ele vai levantar em cima do meu padrão ou do seu padrão? Deus tem uma régua que só Ele tem. Ele tem um padrão que só Ele mede. Aleluia. Quando foi chamar Davi, aleluia, muita gente chegou na mesa. Mas Samuel diz: manda chamar o moço, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar.